Hoje, amigos do canal Bem-Venuti à Vida, vocês vão embarcar conosco de primeira classe para o navio mais famoso de todos os tempos, o Titanic. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque a viagem de hoje promete. Eu sou o Bruno Benvenuti e ela é a Amanda Mendes. Antes de entrarmos na exposição, nós ganhamos esses cartões de embarque com nomes verdadeiros das pessoas que estavam no Titanic naquela noite. Por coincidência, eu e a Amanda pegamos o cartão de passageiros da terceira classe, e no final vamos descobrir se essas pessoas sobreviveram ou não. Essa exposição está aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado, e promete levar a gente para uma viagem no tempo, direto para 1912, para conhecer histórias reais de passageiros, objetos originais e reconstruções impressionantes. O Titanic foi um dos navios mais luxuosos já construídos, considerado inafundável, mas em 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg, afundou no Atlântico Norte, levando mais de 1.500 pessoas. A exposição revive esse capítulo marcante da história. O Titanic vai afundar. Mas é um navio que não afunda. Ele é feito de ferro, lhe asseguro que afunda. A exposição começa contando a construção do navio, as inovações tecnológicas da época e como era a vida a bordo. Há painéis, vídeos e até maquetes detalhadas mostrando o tamanho impressionante do Titanic. Então vocês estão vendo aí uma miniatura do Titanic e em seguida essa imagem comparando o tamanho impressionante do navio com o tamanho das pessoas. Aqui também temos algumas telas interativas onde temos animações da construção do navio. A companhia construtora do navio foi a White Star Line, o designer-chefe do projeto foi Thomas Andrews e o estaleiro construtor foi a Harland & Wolff. Agora eu vou fazer uma enquete para vocês e eu gostaria que vocês respondessem aí nos comentários. Em que ano o Titanic afundou? Alternativa A, 1915, alternativa B, 1928, alternativa C, 1912 ou alternativa D, 1918. E ao final do vídeo vamos revelar a resposta correta. Agora vocês estão vendo aí algumas imagens do interior do navio. Então tem algumas fotos reais que foram recuperadas e era assim que os passageiros se acomodavam antigamente. Algumas partes do navio foram reconstruídas em tamanho real, como cabines de diferentes classes e a famosa escadaria principal, que vamos mostrar mais adiante. É impressionante sentir como era caminhar pelo Titanic, entendendo o contraste entre o luxo e a simplicidade. Além disso, a exposição destaca histórias marcantes de passageiros da primeira, segunda e terceira classe. Elas mostram sonhos interrompidos, despedidas e momentos de coragem. É impossível não se emocionar. E nessa parte da exposição, nós estamos indo para uma reconstrução em tamanho real de um dos corredores que levavam aos quartos, das diferentes classes. Ficou bem bacana e me lembrou muito a cena do filme, Aqui vemos objetos reais resgatados dos destroços, como joias, utensílios, cartas, louças com o brasão da White Star Line e itens pessoais dos passageiros. Cada um traz uma história, muitas vezes triste, mas fascinante. Vale lembrar também que algumas das peças da exposição são de outro navio, o irmão gêmeo do Titanic, o Olympic. Acreditem se quiser, mas essa é a cabine da primeira classe do Titanic, que era puro luxo, móveis elegantes, detalhes refinados e todo o conforto que a elite da época poderia imaginar. Já a famosa escadaria principal era o verdadeiro coração do navio, com seu relógio icônico e acabamento impecável. Agora estamos entrando na ponte de comando do navio, que também é chamado de passadiço.
E uma das partes mais legais, na minha opinião, porque a gente pode interagir com a roda do leme, que é a espécie de volante que direcionava o navio. Esse mapa mostra a rota do Titanic e o local exato onde ele naufragou. O sino que eu acabei de tocar servia principalmente para alerta e comunicação a bordo, avisando de perigos como icebergs, outros navios ou mudança de tempo. Inclusive, ele foi usado na noite do naufrágio. O sino foi tocado para alertar a ponte de comando sobre o iceberg à frente, um dos últimos avisos antes do impacto. E agora uma curiosidade: o Titanic ficou famoso como inafundável por causa da sua tecnologia muito avançada na época, marketing e excesso de confiança. Tanto é que, mesmo entrando em zona de perigo, os capitães do navio não desaceleraram o ritmo. Eles se aproximaram do iceberg rapidamente e não deu tempo de fazer a manobra para evitar o impacto. O Titanic possuía 16 compartimentos estanques, e ele poderia flutuar até com 4 inundados, mas o iceberg danificou 6, ultrapassando o limite de segurança. Essas são as caldeiras do Titanic, verdadeiros gigantes de aço que mantinham o navio em movimento. Elas eram responsáveis por gerar o vapor que alimentava os motores, trabalhando dia e noite em condições extremas. Também podemos ver os coletes salva-vidas da época e a cabine de rádio do Titanic, um dos espaços mais importantes do navio. Era aqui que os operadores transmitiram mensagens para outros navios e recebiam alertas. Durante o naufrágio, a cabine se tornou um ponto crucial de esperança quando os sinais de socorro foram enviados ao mundo. Essa é uma outra cena retirada do filme, em que a água começa a invadir os corredores do navio. Ficou muito imersiva mesmo. E essa é a maior sala na exposição, a sala do projetor do Titanic, um espaço criado para nos transportar diretamente para o passado. Aqui, imagens, vídeos e efeitos sonoros reconstroem a viagem, o luxo e também a tragédia do navio, ajudando a entender como tudo aconteceu. Essa sala também conta com um dos botes salva-vidas em tamanho real, em que você pode entrar para assistir os vídeos. Então ficou uma sala bem bacana mesmo. E se você está assistindo o vídeo até aqui, aí vai mais uma enquete para você responder nos comentários. No Titanic, quantas classes diferentes existiam a bordo? Alternativa A, apenas 2 classes. Alternativa B, 3 classes, primeira, segunda e terceira. Alternativa C, 4 classes, incluindo a classe econômica. Alternativa C, só uma classe, todos viajavam juntos. Esse é o momento que mudou tudo. O Titanic colidiu com um iceberg e em poucas horas, o navio considerado inafundável começou a despencar nas águas geladas do Atlântico Norte. Luzes se apagaram, o silêncio deu lugar ao desespero e mais de 1.500 vidas foram perdidas. Um instante que entrou para a história como uma das maiores tragédias marítimas de todos os tempos. O Titanic possuía 20 botes salva-vidas, com capacidade de 1.178 pessoas, mas naquela noite ele levava mais de 2.200 pessoas, ou seja, não dava para salvar todo mundo. Seguimos para a sala dos jornais na exposição, um espaço que mostra como a notícia do naufrágio chocou o mundo. Aqui vemos manchetes da época, algumas trazendo esperança, outras confirmando a tragédia. Esses jornais ajudam a entender como a informação se espalhava em 1912 e como o desastre do Titanic marcou para sempre a história da memória coletiva. Chegando ao final da exposição, nós podemos ver os passageiros salvos e os perdidos. Na primeira classe foram 201 salvos e 123 perdidos. Na segunda classe foram 111 salvos e 173 perdidos, e na terceira classe 172 salvos e 537 perdidos.
No meu cartão de embarque eu recebi o do James Kelly e eu procurei aqui na lista, infelizmente ele estava nos perdidos. E a Amanda pegou do Joseph Abraham Riemann, da terceira classe, e ele foi salvo. E ao lado, somos convidados a escrever uma mensagem em uma carta, como se estivéssemos a bordo do Titanic. É um momento de silêncio e reflexão, onde cada palavra carrega emoção, memória e respeito pelas vidas que fizeram parte dessa história. Agora vamos revelar o resultado das enquetes. A primeira pergunta foi o ano em que o Titanic afundou. A resposta correta é C, 1912. E a segunda pergunta foi quantas classes diferentes existiam a bordo. E a resposta correta é a alternativa B, 3 classes. E para finalizar, essa é a loja da exposição do Titanic, é o último capítulo da visita. Aqui encontramos lembranças inspiradas no navio, nos passageiros e na história que marcou o mundo. Mais do que souvenirs, cada item carrega um pedaço da memória do Titanic, permitindo levar para casa um pouco dessa experiência tão emocionante e inesquecível. Não esqueça de deixar o like e ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!